Pelo terceiro ano consecutivo, a Aqua Germani marca presença na Feira PEC Brasil em Fortaleza. O Nordeste é o coração da carnicicultura nacional e estar aqui reforça o nosso compromisso com os produtores de camarão. A carnicicultura moderna exige eficiência, sustentabilidade e alta rentabilidade. Trazemos o que há de melhor em alimentadores automáticos e aeradores. Por isso, nossa presença no evento vai além de negócios, é uma parceria de confiança. Aqua Germani, uma indústria verde e amarela.